Então foi bem melhor, né, prof? Bem melhor, eu só acho, o Milito falou, é pouca coisa a gente pode dizer, né? Ele falou assim, o que eu poderia ter feito melhor? Eu teria saído com Allan Kardec. Não acho que isso fosse mudar o jogo, porque depois ele põe o Allan Kardec, a gente viu que não aconteceu muita coisa. Mas assim, precisando dos gols, se for um senão, acho muito pouco. Diante, acho que o Flamengo teria talvez neutralizado, teria feito a boa partida que fez, a grande partida que fez, né? Merecidamente. E você vê que o Felipe Luiz, as atitudes dele são atitudes, primeiro, de gente que jogou com muitos desses jogadores. Ele toma atitudes com aquela visão de quem até outro dia estava jogando. Então, ele entende quando ele tira, por exemplo, o Gabigol no intervalo, acabando de vez com qualquer resquício da história, né, que vai ser amiguinho tá Copa do Brasil à parte, meu amigo. Sem melindre, na semifinal tirou também, né, prof? Foi lá e quando for com 10 jogadores, tirou também. Tirou na hora que tinha que tirar, explorou a velocidade pelos lados, uma partida quase perfeita do Flamengo. Então, do ponto de vista do Galo, o Galo fez muito pouco para quem precisava de 2 gols. Porque na prática, a gente falou de lances, de chutes a gol. A melhor chance do Galo nem é um chute a gol. É aquela bola que passa pelo Allan Kardec na pequena área e, na sequência, o Flamengo faz o gol da vitória. Mas era um gol mais do que maduro. Desde o primeiro tempo, a toada desse jogo era de um Flamengo mais perigoso que o Atlético. Um Flamengo que nem precisava ser perigoso. E foi. E mais, o Felipe Luiz mostra... A gente fala muito dessa coisa de jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Às vezes o jogo pede isso. Mas há mais maneiras, e maneiras até melhores, de se jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele mostrou isso ontem. Ele jogou com o regulamento sendo mais agressivo que o adversário. Não é vergonha se defender, desde que você tenha uma saída de bola interessante. E foi isso que o Flamengo fez ontem. Então, olha, poucas vezes eu vi um merecimento num placar agregado, numa final de Copa do Brasil, como esse. O Flamengo realmente sobrou. O Flamengo fez por onde e está de parabéns. E o Atlético, para o Atlético não é o fim do mundo, não. Até porque esse time do Atlético é um time de exceção. A gente fala, tem um Flamengo das Copas e um Flamengo do Brasileiro, mas esse da Copa do Brasil ainda é um terceiro time. É o time sem o Davidson, é o time sem o Fausto Vera. Então, a missão do Galo agora... Talvez até por isso o Galo tenha jogado mais bola, na minha visão, e aí eu já estou trazendo a minha opinião, na Libertadores do que na Copa do Brasil. É outro e Galo. Poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, mas se você for ver como ele passou pelo São Paulo, como ele passou pelo Vasco, na Libertadores ele jogou mais bola para passar pelo River Plate, para passar pelo Fluminense, né? Sim. Anteriormente, não foi? Isso. Jogou mais bola, com o Deivinho brilhando. O melhor Galo hoje é aquele. Só que agora o Milito tem uma missão psicológica, de psicólogo, de não deixar esse time perder o fio. Ele já deu a letra ontem na coletiva, né? Quando ele fala, é proibido pensar em Libertadores, ou só em Libertadores. Até porque agora para o Galo é ou vai ou racha. Ou ele é campeão da Libertadores, ou ele vai ter que penar bastante no Campeonato Brasileiro. Ele não pode abandonar o brasileiro. E o próximo adversário é o Flamengo. De novo. No Maracanã. No Maracanã, quarta-feira, né? Quarta-feira, é isso aí. Antes do Rafael Prats trazer aquela análise maravilhosa dele, que ele faz aqui conosco, e que ele também faz nas ondas do rádio, ao lado de Oscar Ulisses e de grande equipe, antes disso a gente tem uma tela. A análise bonita de Rafael Prats, né? Que a gente tem uma vantagem em relação ao rádio. Mas beleza é subjetiva, uma né, vantagem prof? estética. Você sabe disso, né? Que beleza é subjetiva. Mas algumas se aproximam da unanimidade. Campeões nacionais e continentais pelo Flamengo como jogador e técnico. Andrade, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, de 81, né? 4 vezes campeão brasileiro. Como técnico, foi campeão brasileiro também, em 2009, é isso? 2009. Isso. 2009. Andrade foi campeão brasileiro pelo Vasco também, em 89. Jogador de bola, né? Jogou na seleção, na Roma. E fez história com a camisa rubro-negra. Como Paulo César Carpegiani. Fez história no Colorado de tanta gente. Jogava muito, Carpegiani. Jogava muito. Mas no Flamengo, obviamente, também. Um brasileirão, campeão brasileiro como jogador. Como técnico, ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes e também foi campeão brasileiro. Felipe Luiz, como jogador, 2 vezes campeão da Libertadores, 2019 e 2022, é isso? Isso. É isso, né? 19 e 22, campeão da Copa do Brasil, 2 vezes campeão brasileiro, Supercopa, Recopa, uma coleção de títulos como jogador do Flamengo.
como técnico, além da base, em que foi campeão no Sub-17 e no Sub-20. Tudo isso neste ano de 2024. Agora ele fecha a temporada com o título da Copa do Brasil. Rafael Prats, que história, hein? O título do Flamengo na Copa do Brasil em Belo Horizonte não ficou sob risco em nenhum momento. Em nenhum momento você, acompanhando a partida, imaginava o seguinte: olha, se o Galo fizer um gol agora, esse jogo vai mudar, a temperatura da Arena MRV vai subir, o Galo vai... Não deu essa impressão. O Flamengo estava muito organizado, muito arrumado para se defender. Até no primeiro momento saiu para marcar um pouco mais à frente. O Atlético encontrava até alguns lançamentos para o Hulk, mas era pouco para quem precisava de gols, para pelo menos levar a disputa para os pênaltis. E o Flamengo foi se adaptando ao jogo, foi levando o jogo muito à maneira que ele queria. E quando teve espaço no segundo tempo para jogar, o Bruno Henrique entrou bem, o Plata entra bem, o Michael até nem fez um grande jogo, mas era uma opção em velocidade também. Tirando essa chance com o Kardec no 0-0, que logo depois saiu o gol, e no erro do Rossi, que foi bem no jogo, mas ele erra uma saída, o Paulinho perde uma chance, não teve assim... Houve chutes, falta que o Hulk cobrou, o Hulk tentou participar muito do jogo e acho que o Hulk não se omitiu em nenhum momento. Outros jogadores do Galo não foram bem no Maracanã e não foram bem ontem. Isso que eu queria o título te perguntar, está bem entregue. Aproveitar essa sua fala agora, porque a gente ouviu o Milito dizendo assim, a responsabilidade é toda minha. Eu acho até legal quando o técnico faz isso, porque ele preserva os jogadores. Eu agiria da mesma forma. Mas a gente sabe que não é só responsabilidade do técnico. O que faltou em campo ali para os jogadores? Ou você concorda com ele que a grande responsabilidade é do Milito pela perda do título? Ele tem a responsabilidade por ser o treinador, por ter preparado o plano de jogo, escolhido os jogadores. Agora, alguns jogadores do Galo foram mal nos dois jogos. O Arana foi mal, muito mal no Maracanã, um pouco melhor ontem, mas abaixo do nível que ele já apresentou. Paulinho pode render Scarpa mais, a mesma coisa, Paulinho a mesma coisa. Agora, eu acho que isso tem que ser dividido, né? O quanto é mérito do Flamengo, que anulou esses jogadores, e o quanto também é culpa, responsabilidade deles, que não conseguiram jogar. Né? Ontem no Atlético, talvez daqueles que poderiam definir o jogo, eu gostei mais do Hulk pela iniciativa. O tempo todo participando do jogo, tentando carregar a bola. É o líder técnico do tentando aparecer. Até em um jogo que ele viu que o time não conseguia funcionar, não conseguia andar contra o Flamengo. Mas os outros ao lado dele estiveram muito abaixo, nos dois jogos. Mas meio no desespero, né? Meio na última tentativa. E vendo que o tempo passava, né, prof? E a coisa não mudava para o Atlético. Porque o jogo ficou muito a caráter que o Flamengo queria. O Paulinho, esse é o mérito do Flamengo. O Paulinho anda muito alheio, inclusive no melhor Galo, né? Ele não é... Você ranquear ali, ele tá meio alheio em relação ao jogador que ele é. E passam por ele duas bolas no primeiro tempo, que talvez fosse a chance do Atlético, aquela roubada do Rossi, na saída errada, e uma bola que ele cabeceia, mas que mais ele leva quase uma bolada na cabeça do que ele tenta fazer o gol, mas né? Era uma posição boa, né? Mas a gente fica caçando culpados no Atlético aqui, acho que não é o caso, é muito mérito do Flamengo. Não é nem essa questão de caçar culpado, é de tentar analisar. O que aconteceu para o Galo que me parece jogar também? Foi só o Flamengo ou só entre aspas, o Flamengo que anulou, ou os jogadores do Galo não jogaram o que se espera, ou o Milito não acertou na... É análise mesmo, não é? Esse é o vilão do Galo, não é isso? Não. O que me parece que é o seguinte, esse elenco, esse grupo de jogadores, ele não foi montado, com todo respeito ao Daverson, que é muito importante para o time, um jogador que empurra a defesa adversária para trás, briga muito na área, dá opção para ficar ali como alguém para finalizar jogadas. O elenco não foi montado para a gente concluir o seguinte, perdeu o título para o Flamengo, 4-1 no agregado, foi por causa do Daverson. Acho que o Daverson conta uma parte da história. Agora, era um grupo para ter o desempenho melhor. Isso aí passa pelos jogadores, passa pelo treinador também, que preparou um time que não funcionou. Nem no Maracanã e nem ontem. Ontem foi um Atlético melhor, mas não para ser campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Acho que é o Daverson e o Fausto Vera, no sentido de que eles foram tirados... E eles fazem falta, eles foram o Daverson tirados, principalmente. E era o melhor momento desse Galo, né, Prates? Esse Galo estava se encontrando com esses jogadores, e aí esses jogadores são tirados do time. E ele não achou uma solução para isso. Claro que o Kardec não é o Daverson. Assim, talvez tecnicamente se equivalham ao longo da carreira, não é essa a questão, mas é que com um centroavante lá, o Paulinho e Hulk jogam mais à vontade. O Kardec de hoje não é o Kardec de 10 e o Kardec que fez o gol do Maracanã foi quase que assim, ele ressurgiu. O primeiro gol dele no ano. Abaixo, até tecnicamente abaixo do restante de boa parte dos jogadores do Atlético. Mas era a opção que Era a opção que tinha, era o centroavante que tinha. Mas a quem? Não é a mesma coisa. Temos uma tela
com o goleirão do Galo, que teve grande atuação. Poderia ter sido, de repente, até um placar mais elástico. Melhor em né? campo. Porque o Flamengo perdeu muitos gols no segundo tempo, naqueles contra-ataques. E aí tem o nosso título. Evitou um placar pior para o Galo? Sem dúvida nenhuma. Olha o mapa de defesas dele aí, professor. Para mim, o melhor em campo. Não só Pra mim também. do Atlético. E olha que o Flamengo teve muito candidato a melhor em campo mesmo. Mas ele evita um placar muito maior, né? Eu só não vou cobrar o Ricardinho na bola de prata, porque aí é Copa do Brasil. Então não tem corneta. Mas uma das grandes atuações da vida do Everson. Que depois ainda falou, eu trocaria todas essas defesas por um jogo em que eu falhasse, mas que o Atlético ganhasse, fosse campeão. Você sabe, Rafael Prats, que tanto o professor Celso Zelt quanto o Eugênio Leal, que já vai trazer aquela análise maravilhosa. Tem o Olho Leal hoje? No telão. Tá lá, o Olho Leal. Senão eu vou embora. Eu me recuso, eu me retiro do programa. Fica aí. Porque você é leal. Agora há pouco, Eu gosto. antes do programa, o professor Celso e o Eugênio me diziam, Abel, você tem razão, nós exageramos quando a gente quer falar muito daquele... Eles falaram isso? Segundo jogo em casa, quem tem o segundo jogo em casa tem uma grande vantagem. O exagerado? Eles reconheceram. Eles são os exagerados? Nós Eles falamos reconhecem. isso? Porque, por exemplo, o Flamengo campeão jogou o segundo jogo contra o Corinthians onde? Fora de casa. Contra o Galo onde? Fora de casa. Quem foi campeão? Flamengo. Às vezes, quem faz o segundo jogo em casa ganha. Acontece muitas vezes. Mas tinha vantagem. Mas não é regra. Mas não é regra para ficar falando. Espera um pouquinho. Ai, tem enorme vantagem porque vai decidir em casa. Espera um pouquinho. Isso não existe. Você está contando uma parte da história, Abel Neto. Tem uma primeira parte que você omitiu. E eu vou relembrar, obviamente, aqui. Vai. Vantagem feita em casa. Então fez a vantagem em casa e decidiu fora e decidiu Por isso que eu muito falo, bem. são 2 jogos. É. Quem decide fora de casa, ele decide fora porque ele fez um jogo em casa primeiro. Sim. Então não tem vantagem nenhuma. Não? Depende do jogo, depende da É situação. isso, perfeito, professor. Depende da qualidade dos dois times. Eu gosto do Abel quando ele reconhece os próprios erros. Porque semana passada aqui ele falou que o Galo ia ganhar porque jogava em casa, porque Falou tinha mesmo, falou a mesmo. vantagem no meio do campo. Falou. Falou aqui na sexta-feira. Até Você estava com febre? Falou, não, você estava super bem. Falou. É bom quando você reconhece que você errou. Porque todo mundo erra, né? Verdade. Aliás, eu Aquela música. palpitei 5-0 pro Fogão pra cima do Cuiabá. É isso. E você palpitou 4, não vem não? É verdade. E o Bernardo... Eu três. O técnico do Cuiabá pegou a sua fala aqui e levou. Olha aqui, pegou ó. a minha. Seu Eugênio falando que vai ser 4-0. Bernardo Pegou a Franco. É o Bernardo Melo Franco. O Bernardo Franco comentou, né? Ele também fala de outros Deve assuntos. ter colocado assim, ó. Ele levou para a preleção do Cuiabá e deu certo. Por que ele pegou os deu 4 certo. do Eugênio e não pegou os teus 5? Isso é que eu não entendi. Era melhor pegar os teus 5. Eu não se enrola mais. Vamos aqui para Vai. mostrar os lances do jogo. Eu separei um lance de ataque do Atlético e 3 do Flamengo para a gente tentar entender um pouco do que foi o jogo. Flamengo, nesse momento aqui, início ainda, 17 minutos do primeiro tempo, 17, 18, ainda de vez em quando estava tentando sair para marcar. E subia muito. A gente vai ver aqui, saída de bola do Atlético, a bola está no pé do Júnior Alonso, o Gerson está aqui, o Arrascaeta está aqui, o Wesley está aqui, o Gabi está aqui, o Michael está lá. Todo mundo tentando impedir a saída do Atlético do campo de defesa. Só que essa marcação aqui, a gente já cansou de falar, tem que ser pressão, não pode dar espaço e tem que ser em conjunto com a linha de defesa. Tem que subir todo mundo. Aqui, o Gerson não consegue pressionar o portador da bola, que é o Júnior Alonso, e vai permitir o lançamento dele no espaço vazio da defesa do Flamengo. Olha lá, tá marcando a meia distância, vai, não vai, vai, não vai. Olha o tempo que tem o Júnior Alonso. Quando o Gerson ameaça sair, tem o lançamento. E esse lançamento vai justamente aqui, nas costas do Wesley. Era um espaço que o Flamengo estava cedendo para o Atlético no início do jogo. Lado esquerdo de ataque. As chegadas do Arana e de outros jogadores por aqui, sempre para um Wesley que não estava sendo... Aí é o Zarate que está com a bola. Não estava sendo muito ajudado pelo Gerson. Porque o Gerson, na escalação de ontem, era o cara para fechar aqui a defesa. Linha de 4 na defesa, linha de 4 no meio. Era o Michael fechando lá e o Gerson aqui. Como eles subiram para marcar, nenhum dos dois estava presente. E a demora da recomposição. Você vai ver que o Arana vai passar, olha aqui o Arana passando. E o Gerson não veio. E a bola vai no Arana, ele vai no fundo. Só no finalzinho aqui que vai aparecer o Gerson. Olha o Gerson aqui no cantinho. O Arana já está lá na linha de fundo fazendo o cruzamento, o Gerson não foi com ele. O que acontece nessa jogada? Quando o Arana vai mais no fundo, a defesa do Flamengo também recua demais. Não só os 4, como os 2 volantes.
Os 4 da última linha, os 2 volantes. E sobra um espaço na entrada da área. Talvez seja a única vez que o Flamengo deu no jogo esse espaço. Essa bola vai chegar no Zaratio de volta e ele vai rolar para trás. E aí o Hulk tem, talvez pela única vez com bola rolando, a oportunidade de finalizar a entrada da área. E aqui tem uma boa defesa do Rossi. No rebote ali, ele afasta, ele próprio afasta com o pé. Acho que com bola no chão, talvez tenha sido a construção do Atlético a única no jogo que chegou perto de um gol. Mas o Flamengo, depois ele foi se ajustando. Esse lance aqui que eu vou mostrar, agora são 3 do Flamengo, é ainda com 2 minutos e meio. Mas aqui com 2 minutos e meio, ele já mostrava que apertar essa bola em velocidade nas costas da defesa do Atlético ia levar perigo. Então o passe do Arrascaeta encontra o Gerson. E o Gerson chega para a primeira defesa do Everson no jogo. A bola bate nele, mas já é uma defesa. Então, já era uma situação a ser explorada. A transição em velocidade. Naquele lance ali, a jogada sai do meio de campo. Aqui, já no segundo tempo, de quem vai sair a bola? Do goleiro, o Rossi. Porque o Flamengo já tinha entendido que o jogo seria no segundo tempo de muita pressão do Atlético. Ele, Flamengo, cada vez mais perto da sua defesa. Só que conforme você está perto da defesa, o time adversário sobe também e dá espaço nas costas. Então, é o lançamento do goleiro. Já saiu para correr o Bruno Henrique, ele já está numa posição de corrida e o Rossi percebe. Olha só, tem mais direto do que isso? Não tem no futebol. Direto e reto. Lançamento do goleiro nas costas da defesa, o Bruno Henrique entra em velocidade e, de novo, para no Everson. Chute termina nele. Não vou nem mostrar o gol do Flamengo, que foi mais um contra-ataque. Mas esse lance aqui é interessante para fazer um desenho do que foi o segundo tempo. O Flamengo lá atrás, o Atlético trocando passes no campo de ataque sem conseguir entrar. Vou parar nesse ponto aqui só para a gente entender a dinâmica. Vou correr um pouquinho mais para a gente poder abrir aqui. Vai abrir aqui. Bom, pronto. Flamengo, a essa altura, já tinha uma linha de 5. Então tá lá o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Com 3 volantes, entre aspas. Gerson mais pela direita, Pulgar e o Everton Araújo. E os 2 velocistas na frente, Plata e Bruno Henrique. Aqui já estava desenhado. Bloqueia os espaços, não deixa a bola chegar lá, recuperou, acelera. E esse lance só não saiu gol, porque de novo o Everson apareceu. Bola roubada. Jogada iniciada pelo Alexandro. Quem roubou a bola? O Alexandro. Alexandro. Ele rouba a bola do Alisson, toca no Bruno Henrique e vai. E aqui, queria destacar o seguinte. A tranquilidade do Flamengo, porque o contra-ataque, muitas vezes, o cara corre muito e não pensa. A tranquilidade do Flamengo para construir essa jogada. Vão sair o Alexandro, que roubou a bola, o Bruno Henrique, que está puxando o contra-ataque, e o Plata. 3 contra 3 do Atlético. Então, aqui os 3 jogadores do Atlético. Em velocidade. O Flamengo não rifa essa bola. O Bruno Henrique espera a passagem do Plata, que está livre. E aí destacar aqui. Alexandro e o Saravia. O Saravia dá as costas para o Alexandro. Só que o Plata entende, ó. Tem espaço ali para o passe. Essa construção aqui era para ser gol. Não é gol porque também o Alexandro bate com o pé direito, que não é o melhor dele. E, mais uma vez, a defesa sensacional do Everson. A gente já mostrou o grande nome da partida. E logo depois, num lance parecido, saiu o gol da vitória do Flamengo no contra-ataque, puxado pelo Bruno Henrique, e o Plata finaliza. Então, só para a gente mostrar aqui quais foram as características do jogo. No primeiro tempo, o Flamengo deu um pouquinho de espaço, o Atlético criou um pouco mais, depois ajustou. No segundo tempo, linha de 5 lá atrás, 3 na frente e velocistas. Jogo de bola comprida, jogo de muita objetividade, o chamado jogo vertical, que não era muito o Flamengo, né? O Flamengo com o Tite era um jogo de toca para um lado, toca para o outro, toca para trás. E esse Flamengo do Felipe Luiz, entendendo o jogo, ele abre mão daquela coisa, daquele orgulho. Não, meu time tem que ser dominante sempre, em todas as circunstâncias, todas as situações. Não, você precisa entender o cenário. Que vale a bola na rede, na casinha. Fala aí, Dentro do cenário, o Flamengo baixa a linha, atrai o adversário, protege bem a sua área e é vertical e decisivo. Olho Leal. Aí. Arrebentou a boca. Parabéns pro Felipe Luiz. Não, parabéns pra você, pro Felipe Luiz Arrebentou também. a boca do Que balão. nota você dá pro Olho Leal de hoje? É 10,5. Que isso? Tem 10,5? É verdade. Mas uma pergunta pra fechar. Licença poética, né? Você prefere professor Eugênio Leal
quando ele fala transição ofensiva ou quando ele fala contra-ataque? Contra-ataque. Ah, eu também. O Eugênio é raiz, Ele é né? danado. Tem uma- Contra-ataque, né? tem uma Mas pequena- ele é moderno também. Ela Tem uma diferença. pequena diferença. Ah, é? É. Ó, mais uma aula do professor. Vai lá, E a vai lá. transição ofensiva não necessariamente é um contra-ataque. Contra-ataque. Perfeito. Você pode construir essa jogada em velocidade saindo você com a bola, porque o contra-ataque é o seguinte, esse aqui foi, né? A gente mostrou. O adversário está te atacando e você contra-ataque. Mas às vezes você consegue atrair o adversário e acelerar a partir do meio de campo. É uma transição ofensiva, é em velocidade. Está saindo da defesa para o Não ataque. precisa ser atacado. Não precisa estar sendo atacado. Necessariamente. É isso aí. Grande E Eugênio. eu fiquei pensando nessa coisa de você ser dominante o tempo inteiro. O Botafogo, por exemplo, foi dominante contra o Cuiabá e não conseguiu chegar ao objetivo. Então é lícito, um jeito lícito. E o contra-ataque do Flamengo, o Eugênio falou isso, é um contra-ataque pensado, né? Um contra-ataque maturado e com muita gente, com muita opção. Claro. Nem sempre aquela coisa esticada pro cara E solitário tem também as por uma bola. circunstâncias, né, prof? A gente está falando ali de um segundo tempo que o Atlético já estava no desespero, precisando de gols. Claro. Cedeu espaço. E o espaço o Flamengo teve muita inteligência para aproveitar E também. saber escolher os jogadores para Exato. fazer o contra-ataque. O Bruno Henrique é muito mais talhado para isso do que o Gabigol, Isso por aí. exemplo. Olha lá, tá tudo no ar aí, hein, gente. Pra você. Essa O Abel movimentação veio me não trazer estava uma no camisa do plano. Flamengo aqui, que Essa ele tá- movimentação não estava nos nossos feliz. planos, não. Houve uma Pode mostrar, movimentação Eugênio. aí. Aqui o Mostra o Flamengo Eugênio está lá. no Brasil. Mostra o O Eugênio aí, Flamengo Gabi. Olha lá. poderia usar o Arrascaeta e o Gabigol para fazer isso, mas não seria o ideal. Porque eles não são jogadores talhados para esse tipo de jogada. Exato. E aí, são jogadores que é difícil você tirar do time, né, Abel? Como é que você vai tirar do time Gabigol e Arrascaeta numa decisão? Abel quer tirar fora. Ele quer isso lá no grupo. Isso lá no grupo vai durar 30 dias. Isso daí vamos mostrar, requentar, mostra de novo. Você vai ver. Você não sabe o que te espera lá, Eugênio. Vai Cai na mão preparando, do eu Elton, conheço. vira Agora, figurinha. Ó, O quer Eugênio depois, tá errado? Não. Tá mostrando a camisa de quem? campeão. Do quer depois que campeão. todo Você mundo tá do certo. programa também mostra a camisa. Como é que é? Todo mundo do programa mostra a camisa. Não, sou você eu. já mostrou bastante. Não, Eugênio. eu Mostrou mostrei muito no bem. início Não, do não, programa. Você mostra. Professor e Prates ainda não. Eu Daqui a ainda pouco. Não, mas Daqui a posso pouco. mostrar com o maior professor. prazer. Participação da galera na hashtag Não, você não vai mostrar? F360BR. Eu também não. Aproveitar que tem o Tadeu chegando com a gente, mandar um beijo para Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Natália Ferrão, porque ela sempre gostou dessa participação da galera na hashtag. Bom dia, Tadeu. Parabéns ao Flamengo, campeão merecido da Copa do Brasil. Mas cá entre nós, o gol que o Kardec perdeu, nem o espiritismo explica. Olha aí, professor. O professor gosta dessas coisas. Furadinho. César, bom dia. O Flamengo nas mãos do Felipe Luiz é um time ofensivo que propõe o jogo. O time joga pra frente, buscando o gol o tempo todo. Parabéns ao Mengão Malvadão. Olha aí, Prates. Você gosta. E um parabéns especial ao Felipe Luiz, que, na minha opinião, tem tudo para ser um dos melhores técnicos do Brasil. 9 jogos, né? Grande Óbvio. Tadeu também com a gente. César com a gente, Tadeu com a gente. Esse é o Cantelmo. O outro também era Tadeu primeiro, não era? É, Sim. mas não era Cantelmo. Felipe Luiz resgatou, olha aí, Prates, o Flamengo malvadão de volta. O Flamengo que todos ficam com o pé atrás quando o enfrentam. E fez alguns jogadores renderem o que sabem. Tá com moral o professor Felipe Luiz. Rápido intervalo no F360, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar de Campeonato Brasileiro